Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos hoje no dia 14 de janeiro. O tema do nosso devocional é sobre identidade relacional. O nosso texto base está em João, capítulo 17, versículo 21, e o texto diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. As últimas palavras de Jesus, a oração intercessória pela unidade de todos os discípulos, uma oração maravilhosa, a qual nós ansiamos ser resposta. O nosso texto começa dizendo: em um mundo onde muitos se perdem em busca por uma identidade introspectiva, voltada para o próprio eu, a verdadeira descoberta de quem somos não se encontra na solidão, mas no relacionamento com Deus e com os outros. A ideia de que a identidade deve ser construída independentemente é um equívoco. Ao contrário, nossa identidade é profundamente relacional, refletindo a imagem de um Deus que é, por natureza, comunhão e unidade. Quando o homem se afasta dessa verdade fundamental, se perde. A partir do momento em que olhamos apenas para nós mesmos, perdemos a capacidade de ver Deus, nossa família e o mundo ao nosso redor como realmente são. Nossa verdadeira identidade é encontrada no ser coletivo, como imagem de Deus, parte integrante da casa espiritual e do corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos comentar um pouco sobre o nosso texto. Quando nós falamos de identidade, nós falamos de um tema muito atual e muito presente na nossa cultura. A grande questão hoje para a vida de muitas pessoas é quem somos. Essa é uma questão que nos acompanha por toda a vida e desde quando nós nos reconhecemos como indivíduos. A identidade, ela vai abranger todas as dimensões da vida. Ela vai abranger dimensão psicológica, biológica, social. A identidade abrange a totalidade de quem somos. E isso é um ponto importante. Por quê? Porque se a identidade abrange um aspecto total da vida, é impossível que essa identidade seja plenamente compreendida, observada a partir do indivíduo, que é apenas parte desse todo relacional que nos forma, que nos modela, que nos constrói. Então, o grande dilema dessa busca contemporânea pela identidade, quase que como o sentido da vida e da existência, é o meio pelo qual o homem busca conhecer essa identidade. O caminho proposto hoje pela modernidade para encontrar a sua própria identidade é o autoconhecimento. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que a busca por entender quem somos na nossa essência. Isso envolve compreender nossos pensamentos, nossas emoções, nossas motivações, valores, crenças, habilidades, limitações, forças, fraquezas. Isso é positivo, isso é saudável dentro de um limite estabelecido. Na antiguidade, o Sócrates, ele criou uma máxima que dizia: conhece-te a ti mesmo, sugerindo que a verdadeira sabedoria começa com a compreensão do sentido da vida. Então, a ideia de autoconhecimento, na sua origem filosófica, ele tem como objetivo abranger aspectos existenciais, como quem sou eu, para que estou aqui, o que me move, o que preciso transformar. Então são questões existenciais que falam sobre o sentido da vida. A questão é que na modernidade, para a pós-modernidade, a busca filosófica pelo sentido
ela é substituída pela busca psicológica pelo bem-estar pessoal. É uma mudança significativa. A busca pelo sentido da vida agora passa a ser a busca pelo bem-estar pessoal. E essa ideia de autoconhecimento, que antes era associada a uma reflexão filosófica mais profunda e existencial, agora ela vai se restringir a uma busca pelo bem-estar pessoal. E essa busca ela vai gerar uma nova série de questionamentos, como o conhecimento nos leva até quem? Nos leva até onde? A quem somos ou a quem nos tornamos? Então, quando eu mergulho para dentro de mim mesmo, quem eu encontro? Eu encontro o que eu sou ou eu encontro o que eu me tornei? O que eu me tornei é o que eu fui criado para ser? O que nos tornamos expressa quem realmente somos na essência. O autoconhecimento que me leva a descobertas nas minhas forças e fraquezas, vícios e virtudes. Então, o que o indivíduo deve fazer baseado no diagnóstico do seu autoconhecimento para que encontre de fato a sua verdadeira identidade? Qual seria a incoerência desse caminho proposto pela modernidade de encontrar a identidade por meio do autoconhecimento? Nós entendemos a importância de uma autoavaliação constante. Nós entendemos a importância de um autoconhecimento que te dá consciência dos seus limites e dos seus desafios. Porém, a questão é se o homem, por meio do autoconhecimento, consegue encontrar o sentido da vida, consegue encontrar as questões existenciais da vida. O fato é que o homem tem se tornado cada vez mais introvertido. Segundo Jung, a introversão é a atitude do indivíduo que dirige sua energia psíquica para dentro de si mesmo. A questão é que quando nós voltamos para o princípio, nós vemos que o homem original, ele não era um homem introvertido, um homem voltado para dentro de si mesmo em busca de se encontrar. Quando nós voltamos para o princípio, você vai perceber que a primeira vez na história da humanidade que o homem olha para si mesmo, ele já se perdeu de si. A primeira vez que o homem olha para si para ver que estava nu, ele já era um homem que estava perdido. Ele não vê nada mais como era antes. Sua perspectiva sobre Deus, sua perspectiva sobre o próximo, sobre si mesmo, sobre a criação, tudo já estava distorcido. Nada mais era como era antes no seu sentido original. Então, o introvertido, ele volta-se para si. E ele olha a partir de si. E quando isso acontece na história, você vê que é um homem que já é desencontro, que é um homem que já não tem mais clareza de quem é. E essa perspectiva é uma perspectiva limitada. Por quê? Porque esse homem, quando ele olha para dentro de si, ele já não tem mais luz. A Bíblia fala em João 1 que no princípio era a vida e a vida era a luz para todos os homens. Quando o homem quebra a relação e se separa da vida e entra num estado de morte, porque morte é separação, quando ele se separa da vida, ele se separa da luz, porque a vida e a luz é a mesma pessoa. E quando ele se separa da luz, os seus olhos se abrem. Eles se abrem não porque começou a ver, eles se abrem porque agora ele vê por uma outra perspectiva. Quando os seus olhos se abrem, é como se as luzes tivessem se apagado. E ele agora começa a não ver a realidade como ela é. Ele começa a imaginar a realidade a partir do que ele sente. Por isso que muitas pessoas vão dizer, não, eu só acredito se eu toco, eu só acredito no que eu posso tocar, eu só acredito no que eu sinto, eu só acredito naquilo que é palpável, eu só acredito naquilo que é científico, naquilo que é natural. É claro. Por quê? Porque o homem no escuro, ele vê pelo toque, ele vê pelos sentidos, porque ele não tem mais olhos para ver a realidade. Então, é possível ver sem luz? Se o homem já não tem mais luz, porque agora ele está com o seu coração obscurecido, como diz Romanos 1, o que ele chama de realidade, na verdade, é uma projeção imaginativa de como ele está se sentindo. Como eu me sinto é como eu vejo, como estou é como eu vejo. E esse homem agora, quando mergulha dentro de si, ele encontra o que? Escuridão. Ele não tem como um homem que mergulha dentro do escuro encontrar a si mesmo. É impossível que o homem encontre a si mesmo sem luz. Como diz João 1,9,
Cristo é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Portanto, essa ideia autossuficiente, autônoma de encontrar a sua identidade a partir do autoconhecimento aprisiona o homem dentro de uma bolha de autorreferência, em que ele é a referência da sua própria identidade. Então esse homem se torna incapaz de compreender a totalidade, a grandeza, a abrangência, a potencialidade de toda a sua identidade. Ele fica aprisionado dentro de um autoconhecimento que vai levar ele a uma autopercepção, despertar uma autoconsciência para que ele crie uma autoimagem, para que seja uma autoestima. Então desenvolve um autoconceito que ele vai se autovalorizar, para se autoaceitar, então se autoafirmar, até que ele tenha uma autoidentidade. Tudo isso ele vai imaginar, ele vai projetar a partir desse mergulho dentro de uma caverna escura, sem uma luz no fim do túnel. Em um mundo onde muitos se perdem em busca de uma identidade introspectiva voltada para o próprio eu, a grande descoberta que nós queremos propor aqui é que quem somos não se encontra na solidão. Quem somos não se encontra na obscuridade do coração. Quem somos se encontra no relacionamento profundo com Deus, com Jesus e com o próximo. Todo tipo de relativismo que vai dizer que o homem é a medida de toda a verdade é como se você estivesse na tela de um computador e você minimizasse a tela. É algo muito abrangente que você vai conhecer apenas um ícone, algo muito pequeno daquilo que é muito grande. Você não é a medida de todas as coisas, mas Deus tem a real medida de todas as coisas. O fato de todos nós termos uma identidade, uma personalidade, de sermos seres únicos, não significa que nós somos seres exclusivos. Porque quanto mais eu vou mergulhando dentro de mim mesmo, eu vou me perdendo da ideia original da identidade que era encontrada no pertencimento, na relação com Deus, na relação com a família, na relação com a comunidade, com a sociedade. Eu vou me descolando da identidade que se encontra por meio do pertencimento para viver a busca pela identidade no individualismo exclusivo, porque exclui o outro, e é exclusivo porque tem a ideia de que eu sou o único, de que eu sou o centro. Mas o fato de sermos únicos não significa que somos exclusivos e não significa que encontraremos a nossa identidade a partir de nós mesmos. Quando o homem olhou para si pela primeira vez, já estava perdido. Então, quanto mais você mergulha dentro de si mesmo em busca de se encontrar, parece que mais você se perde dentro de um labirinto escuro em que você parece não encontrar uma saída. Quanto mais o homem busca pela sua própria identidade a partir desse individualismo exclusivo, mais ele vai se tornar excludente, mais ele vai perpetuar queda, porque queda é separação, mais ele vai se fragmentar, mais ele vai ter uma perspectiva limitada. Nós sustentamos a nossa identidade vendo os outros sob uma luz negativa e excluindo-os de algum modo para que nós venhamos nos sentir melhor com nós mesmos. É como se você construísse a sua identidade às custas dos outros, sempre se comparando com o outro. E quanto mais você pensa em você a partir do outro, menos você se torna. Porque eu quero ter algo diferente de você, mas eu estou tão preocupado com você que eu esqueço de ser eu. Isso acontece muito na relação de Caim e Abel. O seu problema é com Deus ou com o seu irmão? Por que nós estamos sempre projetando os nossos problemas que temos com Deus na vida dos nossos irmãos? E parece que quando nós eliminamos os irmãos da nossa vida, nós nos sentimos melhor, mas na verdade nós estamos usando um meio excludente para não tratar esses problemas que temos na nossa relação com Deus. Eliminar pessoas da sua vida não vai resolver os problemas que você tem com você mesmo. Quanto mais individualista eu sou, mais fragmentado eu me torno.
Por quê? Porque eu vou buscar me tornar independente das relações, independente da relação com Deus, da relação com o próximo, da relação com o meio, e são essas relações que nos formam. Por isso que a Bíblia tem as genealogias. Por quê? Porque você não é o que você faz, você é resultado das relações formadoras que te constituíram. Então é importante fazer uma distinção aqui entre o individualismo e a individualidade. A individualidade, que se refere às características únicas e intransferíveis de cada pessoa, a individualidade que torna o indivíduo distinto, incluindo seus dons, talentos, personalidade, experiências, tudo isso que diz respeito à sua individualidade, isso é preservado no homem renascido e recriado em Cristo Jesus. Porém, o individualismo, que significa todas essas suas características pessoais voltadas e centradas para o próprio eu, priorizando apenas os seus próprios interesses, acima das necessidades e dos interesses do outro, isso tudo é uma distorção da sua individualidade, onde o foco sai dessa interdependência relacional e servidora para um egoísmo destrutivo, que o máximo que vai conseguir é estabelecer relações utilitárias. Então é importante entender que a individualidade ela é restaurada, ela é preservada na sua vida cristã, porém o seu individualismo ele é crucificado no seu velho homem. Então, o que é a identidade? Um dos aspectos da identidade é a capacidade de ser o mesmo, de ser a mesma pessoa em todos os lugares, ser igual, no sentido de ser o mesmo. Em cada ambiente, seja em casa, com a família, seja na faculdade, na universidade, na escola, com os amigos, na vizinhança, você é a mesma pessoa. Então, o que nós vemos é uma crise de identidade que faz com que o indivíduo seja multifacetado, fragmentado, o homem de muitas faces, que na tentativa de ser alguém em cada lugar deixa de ser ele mesmo. Se você é uma pessoa diferente em cada lugar que você vive, o que sobra para ser você de verdade? Por isso que uma das traduções para a palavra identidade é a qualidade de ser o mesmo. Então, se a sua identidade não é encontrada a partir desse mergulho de autoconhecimento, a pergunta é: com quem afinal está a sua identidade? Então nós sabemos, primeiramente, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então essa palavra identidade, além de significar ser o mesmo, no sentido de ser inteiro, de ser a mesma pessoa, também está relacionada com a ideia de ser idêntico. Então se esse homem foi criado para ser segundo a imagem e a semelhança de Deus, o termo ser idêntico é a capacidade de ser igual. Olha que interessante, e olha a sutileza da queda, porque ela pega uma verdade e ela manipula e ela distorce, porque aquilo que era para ser sobre Deus, ela faz parecer ser sobre o homem. Então o homem foi criado para ser igual a Deus, para ser a imagem e a semelhança de Deus, porém ela vai apontar esse outro caminho, que é o caminho do homem se tornar igual a Deus a partir de si mesmo, que é o caminho proposto de encontrar o sentido da vida por meio de um autoconhecimento vazio e obscuro. A questão é que a queda é uma quebra relacional. E essa queda, como quebra relacional, ela vai inverter a ordem por meio da qual o homem vai desenvolver a sua identidade. Em que sentido que o homem é criado para ser a imagem, a semelhança de Deus, idêntico no sentido de ser igual? Deus tem uma imagem. Qual é a imagem de Deus? Então nós vamos ver nas Escrituras, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que o Filho é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer que o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Então, se o Filho é a imagem do Deus invisível, se ele é a expressão do ser de Deus, se ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai, o homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de quem?
O homem foi criado para ser como Jesus. Para quê? Para que Deus Pai seja pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha que maravilhoso isso. Então, com quem está a sua identidade? Com quem você foi criado para ser igual. Nós somos criados para ser como quem? Como Jesus. Você pode entrar pelo caminho em que você encontra a sua identidade a partir da relação com aquele que você foi criado para ser igual, ou você pode entrar pelo caminho da busca pela identidade a partir do seu autoconhecimento. Seja você mesmo como Deus, sem precisar de Deus. Olha só o que C.S. Lewis vai escrever no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Nossos verdadeiros eus estão todos à nossa espera nele, em Cristo. Ou seja, o meu verdadeiro eu está em Cristo me esperando. Enquanto a sua verdadeira preocupação continuar a ser o seu próprio eu, você ainda não estará à procura de Cristo. O primeiríssimo passo é tentar esquecer-se inteiramente do seu eu. Seu autêntico novo eu, que é de Cristo e também seu, e seu unicamente por ser dele, surgirá apenas quando você estiver à busca de Cristo. Não tente reter nada. Nada que você não tenha entregue chegará a ser verdadeiramente seu. Nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Busque-se a si mesmo e a longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo e você o encontrará, e com ele todo o mais. Olha que lindo isso. Ele está falando que o nosso verdadeiro eu está com quem? Está com Cristo. Está com quem fui criado para ser igual. Então, com quem está a sua identidade? Um exemplo muito claro disso é a própria relação de Jesus com Pedro. A partir do momento que ele tem a revelação de quem é Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, não foi nenhum homem que te falou isso, mas o meu próprio Pai que está nos céus te revelou. Então, quando ele tem a revelação de quem é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus diz para ele quem ele é. Olha que lindo, quando nós o encontramos, nele nos encontramos, porque como diz Atos 17, nele vivemos, nele existimos, nele encontramos o sentido da vida, nele encontramos a nossa identidade. Por isso que esse devocional é extremamente importante, não apenas porque a identidade tem um caráter relacional, mas porque o sentido da identidade é relacional. Não se trata apenas da identidade ser relacional. Trata-se também do sentido relacional da identidade. Porque quando eu busco a identidade a partir do autoconhecimento, o sentido dessa identidade não é relacional. Quando falamos sobre o sentido relacional da identidade, entendemos que quando essa busca pela identidade é individualista, essa busca perde o sentido. Pensa comigo, se Deus é relação e Ele nos criou a partir dele para sermos como seu filho e nós nos descobrimos à medida que nos relacionamos com Ele, o sentido dessa identidade é relacional. Eu preciso me encontrar a partir da relação com Deus para que eu possa viver toda a minha potencialidade relacional. Então pensa, não faz sentido eu entender que sou filho se não viver em família. Não faz sentido eu entender que sou uma pedra viva se não sou casa. Não faz sentido eu entender que sou membro se não sou corpo. Então o sentido da busca pela identidade é relacional. Então eu não só descubro a minha identidade por meio da minha relação com Deus, mas o sentido de descobrir a minha identidade é viver plenamente a vida relacional. Então eu não busco a minha identidade apenas para me sentir melhor comigo mesmo, apenas para o bem-estar pessoal, porque esse é o objetivo da busca pela identidade a partir
do autoconhecimento e do homem autocentrado. A partir do momento que encontramos a nossa identidade na relação com Deus para viver plenamente as relações, nós vamos mudando a nossa visão de mundo. Uma visão de mundo que vai mudar inclusive a nossa linguagem. Nós falamos sobre a mudança da conjugação da vida. Deus, que é relação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus tem uma linguagem. Quando Deus faz algo, ele diz: façamos. Quando ele vai a algum lugar, ele diz: desçamos. Quando ele envia alguém, ele diz: quem há de ir por nós? Então a maneira de Deus se comunicar, ela é plural. Existe uma conjugação da vida que se estabelece a partir de uma visão de mundo relacional. Então, se Deus, que é Deus, quando faz algo, diz nós, quem somos nós para quando fazer algo dizer eu? Isso soa tão ruim, é como você ouvir um instrumento desafinado. Alguém que na mesma frase fala várias vezes eu fui, eu falei, eu fiz. É tanto eu na mesma frase que ofusca o brilho de Jesus naquilo que você está fazendo. Então, quando nós temos essa identidade relacional, nós sabemos que não somos mais eu, mas eu agora somos nós. Por isso, mesmo quando estou só, já não sou mais só eu, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Se o Espírito Santo de Deus está em mim, se o Espírito Santo de Deus está em você, já não sou mais eu somos nós. Eu somos nós por quê? Porque Deus está em mim. Eu somos nós por quê? Porque eu estou em você. E a única maneira de você se livrar de mim é se livrando de Jesus. Porque se eu estou em Jesus e você está em Jesus somos nós. Olha como muda quando você vai conjugar uma frase dizendo nós fomos, nós fizemos, nós falamos, nós construímos. Olha como traz um peso de testemunho relacional, um testemunho glorificante. Jesus falando, quando eles forem como nós, o mundo crerá. Então há um poder de testemunho na conjugação da vida. Eu queria encorajar você a desenvolver a disciplina de conjugar a vida na primeira pessoa do plural. E então você entender que o sentido da restauração da identidade não tem a ver com o bem-estar pessoal, mas o sentido da identidade ele é missional. Quando Deus muda a identidade de Abraão, qual é o sentido de mudar a identidade? Ao invés dele ser agora um pai exaltado, produto de uma cultura que exalta o homem, agora ele é um pai abençoador de nações. Porque quando Deus restaura a nossa identidade, é para que entendamos a nossa missão em sermos uma bênção e abençoarmos todas as famílias da terra. Então eu quero encerrar aqui com uma frase de Agostinho de Hipona que dizia: Senhor, que eu te conheça e que eu me conheça. Olha que lindo isso. Essa nada mais é do que a síntese de tudo que nós estamos construindo aqui junto com os irmãos. Para a nossa reflexão temos duas perguntas. Como as minhas relações com os outros refletem a verdade que encontramos em Cristo? O que fazer para contribuir para a unidade e o corpo de Cristo na minha comunidade? Que essa palavra te inspire, te encoraje, pense nisso, ore sobre isso, procure desenvolver exercícios práticos sobre isso e que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, a sua família e nós nos encontramos no próximo devocional.